Em uma entrevista exclusiva que foi concedida ao programa Morning Show, Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, ele avaliou o cenário político para a disputa nas eleições deste ano. Kassab, que foi anunciado por Ronaldo Caiado como candidato à vice-presidência da República, ele negou que tenha influenciado a escolha para esse cargo. A gente tem esse trecho, né? Vamos acompanhar. É evidente que caberia ao candidato Ronaldo Caiado escolher o seu vice. Ele fez as avaliações dele, me honrou com o convite, aceitei com o maior prazer e vou me esforçar muito para mostrar para o Brasil que o Ronaldo Caiado pode dar para o Brasil as respostas que nos últimos anos, dos últimos governos, seja o PT do Lula, seja o PL do Bolsonaro, não deram e que têm sido muito impactantes no impedimento do desenvolvimento adequado no nosso país. Pois é, deixa eu passar para o Mota, a gente vai fazer um giro de análises em relação a essa entrevista concedida por Gilberto Kassab. Você, Mota, se Ronaldo Caiado estava em dúvida, na dúvida, chama o chefe? Olha, eu fiquei impressionado com a construção dessa frase aí do Kassab, né? Ele conseguiu fazer uma frase que fala muito, mas não diz exatamente muita coisa. O Kassab é um político experiente, ele sabe muito bem como funciona uma eleição. Só para lembrar, em uma eleição não existe candidato perfeito. Todos têm qualidades e defeitos. Agora, os defeitos não são os mesmos de um candidato para o outro. Em uma eleição, a maior qualidade que um candidato pode ter é a possibilidade de vencer a eleição. Porque um candidato excelente, que não tem chance de ganhar a eleição, é um candidato ruim. Pois é, e Gilberto Kassab avaliou ainda que a disputa contra Flávio Bolsonaro é mais difícil do que contra o presidente Lula. Vamos acompanhar. No segundo turno, Flávio, que é 100% conhecido, ele está empatado ou perdendo por Lula. O Caiado, que é 50% conhecido ainda das pessoas, ele já está empatando em alguns lugares, ganhando do segundo turno do Lula. A minha impressão, porque eu não tenho bola de cristal, mas é um pouco de análise política, é que será mais fácil para o Caiado ganhar do Lula do que do Flávio Bolsonaro. E você sabe que todos estarão juntos no segundo turno para enfrentar o Lula. Mas eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao Flávio no segundo turno. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Essa me parece a linha de defesa da pré-campanha de Caiado e de Zema para justificar para o eleitor de direita de que esses dois candidatos são mais fortes em um eventual segundo turno com Lula. Caiado, se for para o segundo turno com Lula, venceria. Zema, se for para o segundo turno com Lula, venceria. Já eles apontam que Flávio não teria essa mesma força. Só que o problema é o primeiro turno, né? Eles estão muito atrás de Flávio Bolsonaro, né, Musa? Bom, pelo menos no cenário de hoje, sim. Como a gente sempre fala, a política brasileira ela é completamente imprevisível. E eu sempre repito aquela frase atribuída a Pedro Malan, alguns dizem que não é dele, em que no Brasil até o passado é incerto, imagine o presente e até o futuro, né? Mas o que me chama mais atenção na fala do Kassab é justamente essa fala esse posicionamento do puro centrão. Se nós lembrarmos um pouco do discurso do Kassab ao longo dos últimos anos, ele desmonta essa tese de que ele critica o Lula no projeto de desenvolvimento do país, que eu absolutamente critico a cada dia que passa pelos fatos como eles são. Mas justamente pelo PSD ter sido um partido e ser um partido de centrão, me parece que ao longo do tempo ele jogou ali nos dois lados. Então o PSD, por exemplo, ele entrou na base de Lula em novembro de 2022, me corrijam aqui, eu posso errar um ou outro, mas ele ocupou por volta de 3 ministérios em todo esse governo. E, inclusive, em fevereiro de 2025, teve uma premiação do Outliers Infomoney, em que o Kassab, naquela premiação, disse que o Lula era um candidato mais forte, fez alguns tipos de elogio a ele. Inclusive, ele fez também acenos importantes defendendo algumas das políticas que o Haddad implementou lá no final de 2024, quando estava o auge daquele aumento de impostos brutais, como a gente tem visto, uma espoliação da propriedade privada, do capital gerado por grande parte dos empreendedores. E, inclusive, o Kassab, ele reconheceu
que o PSD são partes importantes, ou é parte importante do governo Lula ao longo desse último governo. Então, veja que há uma série de hipocrisias, por assim dizer. Agora que ele está, obviamente, como vice-presidente, será vice-candidato, vice-presidente como candidato aqui da chapa de Caiado, ele obviamente será mais duro, mas mais uma vez é importante lembrar, Kassab é um importante núcleo do centrão brasileiro em que a gente nunca sabe qual é a ideologia deles. E quando tem que cair do muro, sempre cai para o lado da esquerda. Pois é, Kassab é um político muito conhecido, muitos elogiam justamente a capacidade de articulação de Gilberto Kassab, foi prefeito de São Paulo, depois, à época da fundação do PSD, ele desidratou muitos partidos, inclusive o então PFL/Democratas, mas principalmente o PSDB. Ele conseguiu articular e trouxe muitas figuras importantes desses partidos para o PSD, que hoje certamente é um dos maiores partidos do país. Deixa eu passar para o Gesualdo avaliar a escolha de Ronaldo Caiado para Gilberto Kassab. Eu me lembro que, à época do anúncio, os nossos comentaristas falavam sobre essa escolha e, naturalmente, sobre talvez a possibilidade de conseguir acessar o cofre do PSD, né? Acho que Ronaldo Caiado não teria problema nenhum no financiamento da sua campanha. Mas, para além disso, no que Gilberto Kassab agrega e ajuda nessa caminhada à presidência da República, hein, Gesualdo? Neto, o Kassab é muito bom de política, a capilarização que ele faz em partidos políticos é gigantesca, mas ele é ruim de voto. Ele não agrega nada para a campanha do Ronaldo Caiado, que tem dificuldade de tracionar, e como disse o Mota, candidato bom é candidato que tem voto. Vamos lembrar que em 89, a primeira eleição após a redemocratização do país, que o Caiado participou inclusive, o grande nome era Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte, presidente do PMDB, um dos líderes da redemocratização, mas que ficou em quinto lugar. Era um bom candidato, mas ruim de voto. O Kassab tem muita experiência no campo político, mas vai agregar muito pouco na colheita de votos para Ronaldo Caiado. Tanto ele quanto o Zema têm muita dificuldade de tracionar sua campanha. E segundo alguns pesquisadores com os quais eu conversei, e marqueteiros, a probabilidade é que o Renan Santos cresça até algo em torno de 10%, tomando alguns votos importantes também do Flávio Bolsonaro, e que possa passar os dois nomes já conhecidos da política brasileira, do Ronaldo Caiado e do Zema. E veja, o Zema tentou fazer um discurso de ataque ao Supremo Tribunal Federal, com seus videozinhos, com seus bonequinhos, e nem assim eles conseguiram tracionar. Porém, quando nós olhamos as pesquisas, quando lá no segundo turno, os nomes do Flávio Bolsonaro, do Romeu Zema, do Caiado ali estão, não existe muita diferença entre eles. O que significa dizer que o voto não é necessariamente nos que estão aqui, mas sim na rejeição daquele que está lá, daquele que hoje é o presidente da República, e isso tende a ser o decisivo. Quem souber trabalhar com essa rejeição ao Lula, ganhará os votos. E nesse momento, qualquer um que tende a votar contra o Lula, na rejeição ao Lula, tenha plena certeza que o candidato mais forte ainda é o Flávio Bolsonaro, porque está muito à frente das pesquisas. Portanto, por um voto pragmático, eu não tenho dúvida de que o Ronaldo Caiado e o Zema dificilmente conseguirão tracionar nas suas campanhas. Esse é um termo muito utilizado hoje, né? Tracionar ou não, porque alguns candidatos ou pré-candidatos não estão tracionando. Mota, o que a gente precisa considerar em relação ao período de pré-campanha e o período de campanha? Coisas muito diferentes podem acontecer na campanha, que nós não estamos acompanhando na pré-campanha. Por exemplo, um ponto de virada, uma grande novidade, uma notícia, sei lá, uma investigação que acaba revelando informações muito robustas em relação a alguém que esteja no pleito, enfim. Por que eu digo isso? Que a gente tem visto os muitos levantamentos, as muitas pesquisas divulgadas e há alterações muito pouco significativas para alguns candidatos. O Gesualdo mencionou o pré-candidato do Missão, ele de fato conseguiu ganhar pontos importantes. Agora, dois outros candidatos, né, ou pré-candidatos, o do Novo, Romeu Zema, e o do PSD, Ronaldo Caiado, parece que não conseguiram engrenar ainda. Eu acho que ninguém erra se apostar que o futuro presidente do Brasil vai ser ou o candidato do PT
ou o candidato do PL. Exceto por algum acontecimento extraordinário, que no Brasil não costuma ser nem tão extraordinário assim, né? Mas eu acho que quem tem prudência faria a sua aposta num desses dois candidatos. Eleições sempre têm favoritos e sempre tem candidatos com pouquíssima chance de ganhar. Por que esses candidatos se candidatam? Para que nós falemos deles aqui no programa, para que eles apareçam nas notícias, para que eles sejam mais conhecidos do que eles eram. Campanhas também movimentam somas grandes de dinheiro e isso lubrifica as engrenagens do poder. Eu não acho que esses candidatos... Hoje nós temos no Brasil, mais uma vez, uma eleição que é um plebiscito. Mais uma vez, o Brasil vai dizer se o brasileiro quer o modelo da direita ou o modelo da esquerda. Muito embora o brasileiro já tenha tido décadas do modelo da esquerda e apenas uma pequena amostra durante 4 anos, um período de pandemia, de ativismo judicial exacerbado, do que é um governo de direita. Então, na verdade, o brasileiro não sabe o que é um governo verdadeiro de direita, como o que a Argentina tem agora, né? Um governo que reduz o tamanho do Estado, que reduza os impostos, que reduza a interferência estatal. O brasileiro ainda espera um dia para ter um gostinho do que é isso. Então eu acho que, mais uma vez, essa eleição vai ser uma escolha entre o projeto da esquerda e o projeto da direita. E eu não vejo em nenhum dos outros candidatos, os candidatos que não são do PL nem do PT, eu não vejo neles, com todo respeito à história deles e às ideias deles, eu não vejo nada que motive o eleitor, nada que traga o Brasil para uma escolha diferente do que essa escolha entre esquerda e direita. Pois é, muito interessante a reflexão do Mota. Deixa eu só passar para o Musa para a gente encerrar. Quando o Mota traz essa análise em relação a uma eleição plebiscitária, né? Aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários ao atual governo. A gente precisa olhar para o início do século, as outras administrações do Partido dos Trabalhadores, as muitas críticas que foram feitas às outras administrações, mas ainda a força que esse partido tem, sobretudo em alguns estados do país, né, Musa? Tem, mas ela vem perdendo a cada eleição que passa. Se nós olharmos ali as principais eleições, vamos pegar ali do começo da segunda década desse século, nós vemos ali uma queda importante, inclusive nas prefeituras que o PT vem administrando, e depois, se computarmos inclusive a importância de cada uma dessas cidades, com relação a PIB maior, em número de população e etc. Então, sim, ainda é um partido forte na bancada, claro que é, mas é inegável que é um partido também que cada vez mais vem perdendo adeptos, e justamente por uma falta de capacidade de se adequar ao presente. É uma visão de mundo que ficou parada lá atrás, como muito bem o Mota falou, qual o caminho que o Brasil quer. E eles não têm essa capacidade, ou ao menos não parece, dentre as falas deles, dos principais membros ali importantes do quadro do Partido dos Trabalhadores, de entender que o mundo mudou e descerem de um pedestal e entender que grande parte do mundo não mais está em linha com a forma como eles pensam o mundo, com a visão de mundo, com o paradigma deles. Não há mais essa correlação de grande parte das pessoas ou dos eleitores mais pobres que necessariamente estão alinhados ao PT. Então eles precisam se adaptar, só que passa por um grande ponto. A adaptação seria se você de fato acreditasse naquele modelo de mundo. E o que está acontecendo, um mundo mais aberto, um mundo mais flexível, um mundo onde as pessoas querem menos Estado, significa que bate diretamente de frente com as ideias do PT. Só deixo aqui, eu também sou um tanto quanto avesso às pesquisas, mas achei uma muito interessante durante o final de semana, em que mostrou que 51% dos brasileiros querem menos impostos e menos serviços gratuitos. E para quem não está nos vendo, apenas ouvindo, eu estou colocando gratuito entre aspas, porque quando alguma coisa é de graça, você é o produto.
Pois é bem interessante isso. Inclusive trouxemos essa pesquisa no fim de semana, nos telejornais do final de semana, em que um bom percentual da população brasileira gostaria de pagar menos imposto e contratar serviços por conta própria. Olha, não preciso da saúde que é oferecida pelo governo, não preciso da educação, ainda que nós precisássemos olhar para a Constituição vigente, mas muitos gostariam de fazer a gestão do próprio recurso e contratar os serviços, avaliando naturalmente se aquilo tem a ver com a sua realidade.